Ou seja, se tu aceita a ideia de que a gente deve voltar a viver como bichos, como animais, ou seja, num estado de natureza, de cada um por si, em que nós não somos mais responsáveis por nenhum ser humano à nossa volta e por nada à nossa volta, nem pela natureza à nossa volta. Ayrton, me permite, de novo, vou te dizer por quê de todas aquelas questões que tu me colocou lá no início. Tu lembra do caso daquelas meninas lobo lá na Índia, né? Encontradas, né, depois de algum tempo, tinham se desgarrado, se perdido, mas foram criadas por bichos, de modo que quando foram encontradas, eu sempre começo as minhas aulas de filosofia e sociologia questionando os alunos a esse respeito, se elas eram humanas quando tinham sido encontradas. Porque elas caminhavam como os lobos, elas grunhiam, elas não sabiam falar, elas não tinham expressões humanas, chorar, rir. Claro, porque elas não eram humanas. Como assim? Cara, como diz Sartre, como diz Simone de Beauvoir com relação à questão das mulheres, não nascemos humanos, não nascemos mulheres, nos tornam humanos, né, pela carga cultural que vai sendo transmitida para nós, pela, vamos dizer assim, carga de interdições, de proibições, de condicionamentos culturais, enfim, vamos nos tornando aquilo que a sociedade permite que nos tornemos, de alguma maneira, embora as nossas escolhas estejam sempre colocadas ali, como se colocou, por exemplo, na tua trajetória, como uma escolha para que a gente, vamos dizer assim, fuja dessas determinações e viva uma vida, vamos dizer assim, fruto das nossas próprias escolhas mesmo, de maneira corajosa, porque isso é bastante complicado. Mas o fato é o seguinte, olha só, quando elas foram encontradas, elas não eram humanas por um motivo muito simples, a gente é humano na medida em que nós nos inserimos no universo da cultura, ou seja, quando nós adentramos o mundo da palavra, dos significados, de modo que é aí que nós vamos nos humanizando. Sabe que o comportamento de uma criança não é muito diferente do comportamento de um macaco, sério, de um filhote de macaco nos primeiros meses, porque o processo de humanização vai se desenvolvendo depois, gradativamente, nas relações pessoais. Vygotsky é um dos grandes gênios da pedagogia, que disse o seguinte: ninguém nasce com vocação para porcaria nenhuma. Tu não tinha vocação, nem eu tinha. Nós nos construímos nas relações que estabelecemos com os outros seres humanos. É uma descoberta extraordinária, por quê? Porque tu repara o caso, por exemplo, das pessoas portadoras de deficiência. Eu tenho um irmão com síndrome de Down. Eu vi a dificuldade que minha família teve, porque eles imaginavam na época que ele podia cursar uma escola, que podiam compensar as limitações dele com atenção, com afetividade. Eles são muito amorosos, sempre foram. Bom, resumo, tiveram uma série de decepções, de frustrações, e mais tarde, porque hoje ele tem 30 e tantos anos, mais tarde que começou a ser adotada a política de inclusão. Mas eu lembro que, na época, médicos e professores e psicólogos, ao orientar o meu pai, costumavam dizer para eles aquilo que, de certo modo, era senso comum, a de que essas pessoas, essas crianças, não tinham como ultrapassar um certo nível de desenvolvimento cognitivo, inclusive, porque isso era, vamos dizer, uma determinação da síndrome, né? Enfim, que eles carregam, que está presente neles. Então, eles diziam, olha, no máximo ele vai conseguir chegar até a sexta série, sétima série, mas não curtam nenhuma ilusão, porque não é assim culpa dele, mas porque é uma limitação colocada para as crianças, eu disse, né, com síndrome de Down. Ok. E os meus pais, de alguma maneira, apesar das tristezas, eles foram desistindo, assim, à medida em que fomos deparando com uma vontade, com disposição, na época, realmente, não aceitavam ele na escola. Alegavam que ele ia atrapalhar as outras crianças. Bom, não estou entrando aqui no julgamento. O que eu quero dizer é o seguinte: com base na concepção do Vygotsky, é que se desenvolveram as políticas de inclusão que diziam o seguinte: cara, tu não sabe quais são as possibilidades para o desenvolvimento de um ser humano, porque isso é determinado, na verdade, pelas relações que ele vai estabelecendo com os outros seres humanos ao longo da sua existência. Bom, resumo, a política de inclusão, ao colocar as crianças dentro desse tipo de situação, porque existiam, por exemplo, instituições como a PAI, mas ali a criança era colocada com outras crianças também com dificuldades e limitações, o que, de certo modo, colocava um outro limite. Bom, resumo, ao serem colocados em situações onde, assim, de convívio com crianças ditas normais, essas crianças foram estimuladas de tal modo, bom, eu não preciso trazer provas para vocês, está colocado no noticiário, inclusive, nós temos hoje pessoas com síndrome de Down que completaram a universidade, que estão hoje ocupadas em diversas funções e profissões, eu disse, de maneira plenamente adequada e satisfatória. Esses que passaram, eu disse, cursaram a universidade, não foram privilegiados de modo algum, com alguma prova diferenciada, ou seja lá o que for. O que esse episódio todo nos ensina, então? Ele nos diz o seguinte, cara, primeiro, não existe mesmo. A gente não pode
prever quais são as possibilidades do desenvolvimento de um ser humano. Ou seja, tudo depende da qualidade das condições que se oferece, que se organiza e da trajetória das relações que essa pessoa vai trabalhar. E, segundo, se ninguém nasce com vocação para porcaria nenhuma, não existem limites, praticamente, né? Porque tudo depende da qualidade dessas relações. A segunda lição que eu tomo é a seguinte: cara, então isso significa que por um preconceito, por uma ideia errônea, preconcebida, ou por falta de coragem, quantos seres humanos foram impossibilitados ao longo da sua existência de poderem se desenvolver, buscar sua felicidade e contribuírem para o bem dos outros seres humanos, nas várias tarefas e funções que a sociedade coloca para cada pessoa, né, as possibilidades, em princípio. Mas eu fiquei pensando nisso, digo, cara, pensa bem, né? Quantos talentos foram despertados, quantas oportunidades, quanto sofrimento, quanta infelicidade tudo isso causou por um único motivo: ignorância, por a gente conhecer muito pouco do que é o humano, quem somos nós. E eu acho que é interessante dizer isso, porque a gente está se debruçando sobre o Holocausto, e os horrores do Holocausto são sentidos das mais variadas formas até hoje, seja pelo simbolismo de uma memória de morte, de intolerância, que ainda nos acomete de várias formas. Basta a gente ver o racismo, que ainda hoje se perpetua nas nossas relações sociais. Tivemos o caso de George Floyd, recentemente, nos Estados Unidos, desnudando aquilo que, por vezes, a hipocrisia de uma máscara social se quer apagar. Vivemos uma democracia plena e, portanto, estas relações de poder, de desigualdade racial inexistem. Elas, na verdade, são parte de um discurso de um determinado grupo. A gente sabe que isso não é verdade. Elas estão postas, os eventos estão aí, só não enxerga quem não quer, de fato, enxergar. Ou que é preconceituoso o suficiente para assumir isso e negar o óbvio ululante, que é o que está posto, né? A desigualdade dentro da sociedade, dentre os homens, não fora superada. E é importante porque a gente está olhando o Holocausto, a gente está se horrorizando com ele, é um marco da história do século XX, não tem como passar por ela sem olhar os horrores que o nazismo cometeu. É importante dizer que nós também vivenciamos essa realidade, essas premissas que lá no nazismo se tornam políticas públicas de extermínio, aqui. Como a gente não vai lembrar que na Constituição de 1934, promulgada, dita democrática, e dada durante a era Vargas, como não vamos lembrar que estava incutido ali o artigo 138, que garantia e estabelecia que era a função dos municípios, estados e da União estabelecer uma educação eugênica. E isso nós estamos falando década de 30 no Brasil de Getúlio. Isso é nosso também. A eugenia que acometeu figurões como, por exemplo, né, o escritor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que lamentou a inexistência de uma Ku Klux Klan no Brasil. Estou me referindo, evidentemente, ao Monteiro Lobato. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, que nós tivemos antes dele um Nina Rodrigues, que foi um médico baiano, que escreve um tratado a exemplo do que o César Lombroso na Itália havia desenvolvido, que no Brasil era para se ter 2 códigos penais, um para brancos, outro para negros e mulatos, porque neles residiria uma vocação natural, quase que selvagem, à violência. Então são as questões que não são do outro, são nossas também. Esse século XX nos provoca a pensar isso. Por isso eu disse no início da minha fala, e me silenciei para ouvir essa aula magna que o professor Edir fez, com a síntese, né, sobre o século XX, que esse século XX ele fala muito do que nós somos hoje, da construção do que ainda somos hoje. Estamos no século XXI, mas nós não conseguimos ainda superar esses entraves e preconceitos que arrastamos resistidamente e que muitas vezes negamos em discursos políticos, em práticas e movimentos para que se mantenham, se perpetuem tal qual estão postos. Então, o Holocausto é um ponto importante. Quando a gente pensa no Enem, voltando ao funil, né, mais objetivo, o Enem já trouxe a Segunda Guerra Mundial, que o Edir bem coloca, é um desdobramento da própria Primeira Guerra. E não por acaso, muitos historiadores, como Neil Ferguson, entre outros mais, dizem que a Primeira Guerra é a mãe de todas as guerras. É pelo desdobramento de um revanchismo, de um ultranacionalismo, que acometeria tanto a Itália quanto a Alemanha, num contexto de expansão de uma utopia, a gente pode dizer, que foi a possibilidade de uma outra realidade, constituída a partir da Revolução Russa, com a ascensão e edificação da União Soviética. Uma realidade para além da competitividade do mercado, do individualismo, das desigualdades vorazes que acometiam as sociedades do mundo inteiro. Os Estados Unidos, quando passam pela crise de 29, deixam isso deflagrado ao mundo. Era o capital acima da própria vida.
A solução qual foi? Valorizar a vida, valorizar o coletivo. Não podemos esquecer, pensando também no Enem, porque foi tema do Enem, a crise de 29, como é que ela foi resolvida? Uma intervenção do Estado, uma política de bem-estar social, de promoção ao coletivo de empregabilidade, de capacitação, de inclusão de várias formas. Ainda que, claro, com os particularismos do próprio sistema capitalista. Mas foi a intervenção do Estado que passa, através do investimento em prol do coletivo, a resgatar uma economia falida, fadada ao fracasso, e que perde espaço, de fato, para a utopia que surge, que emerge dentro dos trabalhadores e dos mais variados sindicatos, que é, sim, o comunismo. Porque, afinal de contas, a União Soviética, que está isolada nos recôncavos do leste europeu e em parte da Ásia, não sentiria os desdobramentos diretos dessa crise, porque ela passa a ter um sistema autorregulado pelo Estado, paralelo ao modelo, ao viés do capitalismo. Imaginem como os trabalhadores que vivem em Liverpool, que vivem em Nova York, desesperançados, sem ter o que dar de comer aos seus filhos, como sustentar suas mulheres, ou mesmo a si próprios, quando eles olham que lá naquela longínqua União Soviética tem emprego, que naquela longínqua União Soviética, ainda que atrasada frente ao mundo capitalista, mas tem uma forma de sobrevivência que é possibilitada a todos, como não querer isso para si? Veja que não é por acaso que em 1922 foi fundado no Brasil o Partido Comunista, porque era a esperança e a expectativa de um novo momento, uma vez que o mundo urgia em uma crise que havia, de fato, comprometido não só as estruturas administrativas, como os valores que se preconizavam. O nazismo se constrói no radicalismo de um discurso de opressão contra o outro, de culpabilidade sobre o diferente. Na Alemanha, o bode expiatório são os judeus, são os comunistas, mas ela também se constrói no fracasso do modelo liberal capitalista. É uma terceira via, para além do comunismo da União Soviética e desse capitalismo liberal malfadado norte-americano. Um regime forte, centralizado, cujo líder, aquele que capitanearia o processo, seria o único capaz e competente a redimir aquela sociedade e a levá-la, né, professor, ao que os alemães acreditavam ser a vocação histórica que a Alemanha tinha, de ser uma potência hegemônica. Então, eu acho que é importante a gente salientar o New Deal, que são essas medidas de intervenção do Estado que resgatam a economia americana a partir da década de 30, mas, da mesma forma, que nós temos a ascensão desses regimes totalitários se contrapondo à opção liberal do capitalismo e ao próprio comunismo oriundo da União Soviética. Quando o professor Edir chama atenção para a política do apaziguamento, que já vem em várias provas, em charges, através de passagens, de trechos de historiadores, ela tem uma finalidade. A finalidade dela é que esses regimes do nazifascismo, eles combatessem o avançar desse comunismo, que, de novo, como utopia, passava a ser adquirido por essa massa de trabalhadores desesperançados frente à crise que os acometeu. Eu sempre digo, professor, nas minhas aulas, que o nazifascismo, ele é como se tivéssemos dois animais, dois cachorros, que a gente alimentasse. Só que a gente alimenta eles, os mantém isolados, não sociabiliza ele com a família e nem com aquele mesmo que alimenta. Só que em um dado momento, aquele animal acuado, quando vai ser alimentado, percebendo a possibilidade de conseguir a sua liberdade, ele morde, ele boca aquele que estava lhe alimentando. Esses animais são os regimes nazifascistas. Quem os alimentou? O mundo ocidental dito democrático liberal, Inglaterra, França, Estados Unidos. Porque tu bem citou, foi postulado ao mundo e traduzido em diversas línguas o Mein Kampf. Era sabido conscientemente qual era o projeto nazista. Dizer que houve uma manipulação, uma enganação proposital ao mundo ocidental, isso é falacioso quando se conhece a história. Por isso, quando a minha mãe me perguntou, e eu dizia isso lá atrás no início da nossa conversa, para que serve a história? Durante muito tempo eu não soube responder. Mas, em um dado momento, quando mais maduro na vida intelectual, no estudo da história, eu entendi que a história ela é como um óculos. Quando a gente tira, as coisas ficam embaçadas, mas quando a gente coloca, a gente consegue ter um foco maior e uma percepção mais clara sobre as coisas. O entendimento do passado nos ajuda a entender não só o presente, como as relações que se constroem ao longo do tempo. Entender o nazismo faz parte dessa leitura crítica. Entender o hoje faz parte dessa visita ao século XX. Tão importante nessa maratona que a gente está fazendo aqui com o apoio do Edir. Eu vou chamar atenção em outros dois pontos. E eu acho que a gente pode, de repente, encaminhar para algumas conclusões e algumas reflexões, talvez, mais pontuais. Eu vou encaminhar, o primeiro dos pontos aqui
é no tocante à Guerra Fria. A gente falou da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto é um marco desse contexto. Claro que também a ocupação da França em 1940, o Enem já explorou isso. A França se vê dividida. Nós temos um norte ocupado pelas tropas nazistas e o sul, o regime que a gente chama de colaboracionista, que seria a República de Vichy, né? Um governo pró-nazista, e que, evidentemente, liderado pelo general Philippe Pétain, passaria a ser, digamos, o receptáculo e a garantia de que os franceses também admiraram, pelo menos alguns deles, essas teses que antecedem o próprio nazismo, que são as teses do antissemitismo. Eu sempre digo isso, e não é para atenuar o horror que foi o Holocausto, e nem mesmo que foi o Hitler. Mas é certo que as concepções que o nazismo eleva como política de Estado na Alemanha são pré-existentes à própria doutrina. O antissemitismo, se a gente fosse traçar uma genealogia histórica, vai lá no mundo romano. Lá no mundo romano, em 77, quando nós temos o desfalecimento ali da Palestina, o processo literalmente de expulsão do povo hebraico daquela região, literalmente dispersaria o mundo uma cultura que seria renegada e que não encontraria morada em lugar algum. O antissemitismo, ele permeia a Idade Média, a própria peste negra, por muitos foi entendida, diz Jacques Le Goff para nós, que teria sido uma doença provocada pelo envenenamento da água dos burgos cometido pelos próprios judeus. Então, é evidente que nós passamos a ter esse antissemitismo vivo e forte antes mesmo do nazismo. E, de novo, eleva isso a uma política pública de Estado, uma política de extermínio. Então, essa ocupação da França é importante, essa divisão da França é importante, isso já apareceu na prova do Enem. Agora, a partir daí, tem um ponto que eu acho que é fundamental. Esse ponto se dá a partir das bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Por quê? Os historiadores militares, tem um Eudore Beevor, é um deles, vai nos mostrar que aquele momento a utilização das bombas atômicas, ainda que uma narrativa pró-americana diga que elas foram utilizadas para impedir que mais vidas fossem perdidas, parece um paradoxo por completo. Eu uso 2 artefatos de destruição em massa para impedir que novas ou mais vidas fossem perdidas. Eu destruo vida para preservar vida. Essa seria a narrativa das bombas atômicas. Elas inauguram simbolicamente um novo momento. Elas inauguram o que tu bem colocas como a Guerra Fria, termo constituído, então, pelo Churchill, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. E dentro da Guerra Fria, existem, além dos conflitos já mencionados, a Guerra do Vietnã, a própria Guerra da Coreia, né, a que o Getúlio é convocado a participar pelo governo americano e se nega, e isso intensifica uma publicidade através da UDN, que era a União Democrática Nacional, um partido que representava os interesses estrangeiros do Brasil contra o próprio Getúlio, desencadeando em agosto de 54 no seu suicídio. Então, além desses conflitos todos já mencionados pelo professor Edir, existe uma questão que a prova do Enem gosta muito de se debruçar, que são as questões vinculadas aos movimentos sociais. E como a gente não lembrar do Maio de 68? Como é que a gente não vai lembrar do movimento da Rosa Parks? Como é que a gente não vai lembrar do movimento do Martin Luther King? Como é que a gente não vai falar do Malcolm X? Como é que a gente não vai falar dos estudantes às ruas marchando, evocando a Marseillaise, um hino revolucionário? Chega a arrepiar, né? Quando a gente lembra isso. Um hino revolucionário da França, exigindo uma liberdade de algo que a Segunda Guerra Mundial, mesmo quando findada, não conseguiu dar à juventude, que era a possibilidade de pensar livremente, de viver livremente. Ainda existia um conservadorismo opressor dentro das famílias e da própria escola. E os estudantes queriam se libertar disso. A Segunda Guerra se deu contra a opressão dos regimes totalitários, mas o autoritarismo que os moldou ainda se mantinha vivo quando do fim dessa guerra. Bom, o próprio presidente, Charles de Gaulle, teria sido líder da resistência francesa ao longo da Segunda Guerra Mundial, foi por 2 vezes presidente da França, que demonstra o conservadorismo, o arraigamento a esse passado que se queria superar, mas que não se conseguira. E os jovens vão às ruas, entusiasmados, entoando palavras de ordem, evocando símbolos históricos, buscando a sua liberdade e independência cultural, individual e coletiva. Essas questões estão presentes na prova do Enem. Como estão presentes na prova do Enem, além da questão dos direitos civis, da luta nos Estados Unidos, e aí eu já citei as figuras magnas, que seria ali a Rosa Parks, eu falei do Martin Luther King, o Malcolm X, mas também a gente tem um movimento de luta contra a Guerra do Vietnã, um movimento hippie, né? Inclusive já foi trazido pela prova do Enem, faça amor, não faça guerra, as palavras de ordem, de militância, contra a voracidade daquele momento. Porque é verdade, né, professor? Tu já me ensinou isso um tempo atrás. A guerra é fria entre os blocos, mas o conflito era cotidiano. Esse conflito se dava por entre meios
não direto entre os blocos, porque ia ser uma catástrofe nuclear, mas pelos representantes dos seus interesses. Né? Vai se travando, né, no plano ideológico, especialmente com a propaganda, essa propaganda maniqueísta, como tu disse, né, Sérgio? Divide o mundo entre o bem e o mal, mas ela também envolve a corrida aeroespacial, e isso, né, de novo, traz a questão assim, das tecnologias como demonstração de poderio, mas elas geraram, né, muitas das tecnologias que a gente utiliza hoje, inclusive celulares, aqui enfim, as redes sociais que a gente usa porque existe uma rede mundial de computadores, muitas das tecnologias que a gente está usando hoje foram resultado desse confronto político-ideológico, mas que se transformava também numa disputa no campo tecnológico, inclusive com as devidas distorções, por exemplo. Eu aqui precisaria pesquisar mais, porque eu detesto reproduzir fakes, mas eu tenho uma referência de que celular teria, como tecnologia, teria sido desenvolvido antes mesmo pelos soviéticos do que pelo, vamos dizer assim, desenvolvimento ali das empresas capitalistas ligadas à comunicação, enfim. Em outras palavras, o esforço, né, que aconteceu de ambos os lados, de alguma maneira, redundou em algum tipo de progresso tecnológico que pode ter beneficiado a humanidade como um todo. Não resta a menor dúvida. Tanto que a gente tem aqui, por exemplo, eu costumo dizer, quando a gente faz essa análise, porque é um dos eixos em cima dos quais se constrói a prova do Enem, o impacto das tecnologias, né? Por isso eu achei legal, a gente começou e aprofundou algumas reflexões sobre isso, porque a questão da ciência e da tecnologia no século XX estão sempre presentes na prova do Enem. Da cultura, né, da ciência e da tecnologia, inclusive das áreas, né, das competências, das habilidades, isso está centrado especialmente nessa questão dos impactos que as novas tecnologias geram, por exemplo, na estrutura social. A gente tem referências históricas, tem lá o nudismo, por exemplo, marcando ali os primórdios da Revolução Industrial. Sim, mas a gente tem agora, por exemplo, quando os aplicativos de mobilidade urbana começaram a ser utilizados, aqui em Porto Alegre, por exemplo, os taxistas, no primeiro momento, agrediram, hostilizaram os motoristas de Uber, fizeram manifestações da Câmara, como se fosse possível barrar o avanço tecnológico. A história nos diz que isso é uma luta, vamos dizer assim, fadada ao fracasso, como tu disse agora há pouco, ou seja, inconsequente, não tem como. Ora, a questão das tecnologias, e que eventualmente pode ser desafiado, por exemplo, inclusive na proposta de redação, a argumentar, a redigir sobre essas questões, eu acho que uma linha de raciocínio que tu pode aproveitar é a seguinte: as tecnologias, e isso vale também para o avanço da ciência, mas a tecnologia, ela não é boa nem é má em si mesma. Mas ela também não é neutra no sentido de que, dependendo de como ela for utilizada, ela pode redundar em benefícios ou em prejuízos, em sofrimento ou num processo de desumanização. A questão da energia nuclear, levantada agora, é que o Ayrton trouxe de novo para a gente refletir, porque é um dos marcos importantes do século XX, até por essa tomada de consciência disso que a humanidade adquire com relação ao fato de que desencadeou forças que passam a se transformar numa ameaça a ela mesma. Mas essa questão, por exemplo, muito simples, tanto tu podes usar, vamos dizer assim, esse conhecimento, né, a respeito, por exemplo, se tu conseguir romper o núcleo de um átomo, tu produz uma quantidade gigantesca de energia. Isso pode ser utilizado para melhorar a vida das pessoas, tornar a energia algo barato e que possa, vamos dizer assim, favorecer desenvolvimento econômico e bem-estar, como pode ser utilizado, como a gente acabou de ver, para produzir artefatos militares, bombas que despejadas sobre uma cidade matam instantaneamente 100, 200 mil pessoas, deixam outras tantas sequeladas. Bom, então, o problema não era a máquina quando ela surgiu, mas o fato de que ela era utilizada para gerar riqueza que se concentrava nas mãos de alguns poucos, impondo aquelas condições extremamente duras, exaustivas e miseráveis de vida para aqueles primeiros operários. O mesmo vale para a energia nuclear. Sim, claro que aqui a gente já está falando de tecnologias que exigem altos níveis de segurança, que é outra coisa. Quando eu falei do descuido, do descaso com relação à questão da vida como um desdobramento dessas transformações todas, eu estava nos referindo ao fato, por exemplo, nós estamos consumindo alimentos geneticamente modificados há um bom tempo, sem que a gente tivesse tido um período, vamos dizer assim, de tempo necessário
para avaliar, pelo menos, não vou nem dizer a longo prazo, mas pelo menos, vamos dizer assim, a curto e a médio prazo, vamos dizer assim, os efeitos, né, os desdobramentos que podem gerar. Então, a gente está fazendo isso de uma maneira muito, vamos dizer assim, irresponsável, Sérgio. Estamos lidando com tecnologias, com forças, mas que exigiriam níveis de consciência e segurança muito mais elevados. A própria questão da energia nuclear, que a gente pode imaginar, já não é uma ameaça, porque a Guerra Fria chegou ao fim. Chegou ao fim, na verdade, nos tempos da Guerra Fria, o enfrentamento nuclear até foi, em certo momento, descartado. Ou seja, a possibilidade de nós sofrermos, vamos dizer assim, com problemas nucleares é muito mais forte hoje do que foi naquela época. Hoje, em função, né, da manutenção precária de usinas, olha o caso, por exemplo, ou de acidentes por causa de tremores, que aconteceu no Japão, por exemplo, que é um país, eu disse, não podemos, né, dizer que, bom, foi ali desleixo, né? Não, mas ali, eu disse, condições, né, que também estão acima do controle humano, mas que exigiriam, então, vamos dizer assim, ou não usam um uso muito restrito. Bom, mas o fato é que, pressionados, nós estamos agora na pandemia de novo, no mesmo dilema, que o Ayrton, ao longo da conversa, levantou. O século XX talvez tenha trazido pela primeira vez esse grande questionamento, porque a questão ambiental foi colocada pela primeira vez, então a questão da vida no seu sentido mais amplo, quer dizer, não só a vida humana. Então, ele já nos alertou para isso, ou seja, essa questão e esse descaso, esse descuido, vamos dizer assim, pela vida, passa, disse, também por essa irresponsabilidade com que hoje a gente lida com as tecnologias e coloca, eventualmente, esse questionamento tão radical. Eu sei que muitos gostariam de fugir dele, e eu sei que a gente também não vai encontrar respostas muito fáceis, mas a questão é a seguinte: o que é o valor prioritário nesse estágio, vamos dizer assim, da nossa civilização? Porque, de um lado, tu tens o discurso. Aliás, foi chocante, inclusive, porque é quase que angustiante, vendo os governantes agindo disso de maneira contrária. Então, nós vendo, por exemplo, de um lado o discurso no sentido da atividade econômica retomar, das escolas voltarem. Claro, é a vida das pessoas, do trabalho elas tinham o seu sustento, de modo que, para o país, para as atividades, tudo isso gera uma situação super complicada para todas as pessoas. Mas, repare que de um lado está o discurso que coloca assim, ó, do tipo, não interessa que custo vai ter, o que interessa é que a economia tem que funcionar, entendeu? De outro lado está o discurso que bem intencionado, comprometido com um valor supremo, mas que às vezes até também beira um pouquinho, assim, né? Como é que eu vou te dizer? O unilateralismo, na medida em que coloca, não, a vida tem que ser preservada de qualquer jeito. Sim, não acho que tenha resposta muito fácil desse problema, mas acho que o questionamento é fundamental. Qual é o valor prioritário para essa civilização nesse estágio? Porque eu tenho a impressão de que há um bom tempo, mesmo que a gente não tenha assumido isso, as coisas, ou seja, a propriedade vale muito mais que a vida. Ou seja, se nós não dizemos isso, não proclamamos isso solenemente, está implícito na forma com que as instituições vêm assim organizando, lidando, ou com que aqueles que representam um interesse ou que de alguma maneira dirigem assim os destinos da humanidade vêm lidando praticamente com a questão. Ou seja, a vida vale cada vez menos e a propriedade vai se colocando como fundamento de tudo. Isso é muito inconsequente, vamos convir. Sim. Professor, eu destacaria como último ponto, ainda dentro, né, dessa perspectiva da Guerra Fria, os processos de descolonização, que já tinhas mencionado, que começam exatamente ali no contexto do enfraquecimento dessas grandes potências, né? Então nós vamos ter ali, terminada a Primeira Guerra Mundial, os impérios se desfalecendo, temos o Império Russo se desmembrando, o Império Turco-Otomano, de onde nasceria a Turquia, né, mas outros países mais do próprio Oriente Médio. Nós temos o próprio Império Alemão, né, o Segundo Reich, sendo da mesma forma desmoronado. Então, essa era dos impérios, que literalmente vai acabar sucumbindo, abre espaço para uma era de nações e nacionalismos, parafraseando uma das obras clássicas do próprio Eric Hobsbawm, que a gente já havia mencionado anteriormente. Então, há um processo, a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, e com força a partir da Segunda, sobretudo porque agora, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, num contexto de Guerra Fria, vão ter interesse de libertar essas colônias da antiga estrutura imperial, de modo a alinhá-las, né, de cooptá-las ao seu bloco de atuação. Então, nós vamos ter a União Soviética e os Estados Unidos apoiando os processos diversos de descolonização da África e da Ásia. E esse é um tema também já muito presente dentro
da prova do Enem. E eu vou fazer aqui destaque a 2 processos em especial. O primeiro é o processo da África do Sul. O processo que nos levaria, quando do seu desenvolvimento, ao processo de apartheid, implementação do apartheid, que vai até o longevo 1994, quando a gente literalmente vai ter, naquele momento, por uma pressão internacional, as forças internas da administração, ainda que brancas, dentro da África do Sul, uma branquitude minoritária, que oprimia uma grande massa da negritude, renegada aos bantustões, ou seja, as regiões periféricas, sem nenhuma infraestrutura, ou pouca infraestrutura, acometida do terror e da arbitrariedade da violência policial, como forma de controlá-las. Então, nós vamos ter ali o processo de apartheid, da segregação, que, diferente do Brasil, como tu bem mesmo colocou, o Brasil não teve a institucionalização dessa segregação. Ainda que isso se dissolva, se dilua nas relações cotidianas, nós não tivemos leis que segregaram propriamente espaços públicos ou mesmo privados. Na África do Sul, sim. Esse é um marco histórico importante. A superação se deu por muita luta, muita resistência, muita articulação, muita gente morreu, sacrificou para que o apartheid fosse colocado abaixo. E aí nós vamos ter o Frederic Leclerc depois, estabelecendo ali eleições multirraciais que vão levar ao poder, né? E aí não tem como a gente não lembrar dessa figura histórica que é o Nelson Mandela, que vai consolidar esse processo, essa transição de uma realidade de uma África do Sul marcada pela segregação para uma África do Sul que passaria a construir uma democracia multirracial, né? E o fato é que nessa segregação, e isso é importante para quem está nos ouvindo, ela não é uma segregação apenas no sentido do direito, ela é uma segregação no sentido da ocupação do ser. Haviam espaços distintos nas áreas públicas e privadas, do transporte à escola, dos locais de moradia dentro da organização socioespacial das cidades diversas, aonde brancos e negros eram colocados. Essa é a violência da segregação que na África do Sul o apartheid vai legar à humanidade com uma chaga que deve ser lida, percebida criticamente, de modo a ser condenada, né, por evidência. Então nós temos esse aspecto. E o outro aspecto, que também já veio na prova do Enem, é a descolonização das colônias lusófonas. E aí nós temos aí Angola, né, Moçambique, Guiné-Bissau, que literalmente vão lutar fervorosamente e de forma intensa contra um dos mais duradouros, se não o mais duradouro, regime fascista que nós vamos ter após a Segunda Guerra Mundial, que é o regime de Salazar, de Marcelo Caetano. E aí, evidentemente, que a Revolução dos Cravos acaba sendo um marco, que na música popular brasileira, né, o próprio Chico Buarque faz alusão a isso, vai nos trazer ali a glória, a glorificação de um povo tanto oprimido que consegue finalmente chegar à sua liberdade, que ainda hoje luta para mantê-la. Hoje não mais, claro, das forças da opressão, do próprio fascismo, no modelo clássico que se teve naquele contexto, mas de interesses, como interesses econômicos que ainda se lançam sobre essa África, que é disputada, tal qual foi no passado histórico. Então, eu destacaria ao aluno que está o candidato à prova do Enem, aquele que vai prestar a prova do Enem, que ele observe esses processos da descolonização, chamando a atenção especial para a questão da África do Sul, chamando a atenção especial também para as colônias lusófonas, que são as últimas a se tornar independentes dentro desse processo. É óbvio que a gente poderia falar do Gandhi, da Índia, isso já veio também na prova do Enem. O que simbolizou o Gandhi? O ideal de tolerância, o ideal de liberdade, cooperação, que é um valor tão importante e tão caro, né? Inclusive, diz o historiador israelense Yuval Harari, que uma das máximas a serem cultivadas na humanidade e que definirão a sua perpetuação ou não é a capacidade de cooperação. Esse é um aspecto que no livro 21 lições do século XXI ele explora muito bem. Então, eu chamaria atenção para esses aspectos em especial. Professor Edir, quais seriam suas considerações finais aí sobre tudo que a gente comentou do século XX? Não, eu acho que foi interessante na medida em que o prof trouxe alguns elementos assim mais gerais, mas tu pontuou também assim muito bem, porque o nosso objetivo também é dar algum subsídio, alguma orientação para quem vai realizar as provas. Eu achei interessante porque tu foi pontuando exatamente aqueles conteúdos que eles costumam cobrar mais da gente. Então, o prof. Edir se fez aí essa espécie de viagem, né, panorâmica, mas o Ayrton nos alertou especialmente para aqueles pontos
que eles costumam, assim, nos cobrar mais. Então, foram passando aí. Por exemplo, a questão, né, da onda contestatória de 68, sempre muito presente nas provas, é bom ficar atento. Agora, ele fez referência ao processo de descolonização e as colônias portuguesas na África, no seu processo bem custoso de independência, enfim. Fiquem atentos, esse cara tem um monte de coisas interessantes e de boas dicas para te ajudar a ter depois um bom desempenho nas provas. Prestigiem esse encontro, esse trabalho, esse projeto. Eu fico contente de ter participado, estou à tua disposição quando vocês, eventualmente, né, tiverem algum conteúdo que o Profedir pode contribuir, vou fazer isso com todo agrado, querido. É só a gente agendar, tá bem? Sendo assim, professor, eu queria te agradecer enormemente, em nome de todos aqueles que acompanham o canal, de todos os meus alunos, que eu sei que também são teus alunos, em muitas partes. Fica contente de encontrar que seja assim, virtualmente. E sei que vão ficar muito satisfeitos e felizes de nos verem juntos aqui, debatendo, trilhando aí essa reflexão à história, né, que é tão importante, tão essencial, eu diria, para todos. Se você gostou desse, de outros vídeos que a gente tem aqui no canal, fique atento, todos os sábados vai sair um vídeo sobre maratonando os grandes temas do Enem. Te inscreve, curte, compartilha. Não te esquece que aqui na descrição da videoaula a gente tem links para download gratuito com todas as questões que envolvem os temas trabalhados. Então, nesse caso, todas as questões sobre o século XX estarão aqui à disposição para download gratuito. E também um e-book com textos bases para que tu possas formar a tua apostila no final da maratona e fazer uma boa revisão para chegar na prova e aumentar o teu desempenho. Professor Edir, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço o convite, querido. Um abraço forte. Um abração. Até mais. Tchau, tchau.